Eu sou André Caldeira, confira a seguir um trecho de mais uma conversa com propósito, dessa vez com Jorge Hölzel, que é o facilitador de direção e acionista da Merkur. Conta um pouquinho mais sobre essa, acho que talvez resistência possa ser a palavra, a assumir a posição de presidente. O que passava na tua cabeça, com o que você não concordava em relação a esse rito? É que, para mim, o termo presidente me parece que ele tem um poder absoluto, né? E eu nunca gostei desse poder absoluto na mão de ninguém, nem da minha, né? Eu não queria ter esse poder absoluto, até porque eu conhecia as minhas deficiências, sabia até onde eu conseguia ir e aonde eu não conseguiria mais ir, né? E me intitular presidente de uma coisa que eu sabia que faltava muita coisa para mim, eu achei que não era importante, não era interessante. Então eu queria que as pessoas viessem a mim, né? E estivessem comigo, me chamassem para compartilhar, para trazer ideias, né? Mas não que eu fosse o cara que dissesse assim, cumpra-se, né? Faça-se assim. Não era essa a minha ideia, né? A minha ideia era sempre construir, né? Sempre na construção com as pessoas. E a reação das pessoas na mudança do modelo, né? Obviamente você tem uma quebra de paredes físicas, uma mudança de perfil de cargos, de nomenclatura, e vocês devem ter lidado com resistência, com pessoas que não se adaptaram. Como é que foi isso? Foi. Quando a gente fez essa mudança, a gente levou todos os 600 e poucos colaboradores na época para um teatro de uma escola que tem aqui do lado da empresa, né? Eles têm um teatro junto com o povo lá quando quer dar uma notícia importante. Juntamos todo mundo lá e na abertura da fala eu disse assim, gente, nós vamos fazer uma mudança. Segunda-feira a Merkur vai ser outra empresa, isso era uma sexta-feira de manhã. Segunda-feira vai ser uma outra empresa, mas a notícia é que durante o primeiro ano de mudança não entra e não sai ninguém. Então a Merkur tem ações, mas também não vai admitir pessoas, né? Nós vamos fazer essa obra com as nossas mãos. Então a questão dessa fala era assim, era tranquilizar as pessoas que não eram downsizing, que não era não era uma coisa para poupar dinheiro, não era isso, né? A gente queria fazer realmente uma reestruturação funcionando. E aí na sequência da conversa, assim, bom, a partir de segunda-feira ninguém mais tem chefe, porque a gente derrubou as paredes, a gente derrubou a hierarquia. Para um operador de máquina, tu dizer que não tem mais chefe, a coisa fica complexa, né? Então, segunda-feira a gente chegou aqui, muitos não vieram, porque não tinha mais chefe, não tinha mais por que vir, né? Na empresa, né? Então, aconteceu de tudo, né? Podia acontecer de tudo. Mas foi um processo interessante, as pessoas, eu diria assim, que muito mais do que 90% das pessoas estavam muito alinhadas com o que a gente estava fazendo, porque a gente vinha conversando há muito tempo já, há mais de meio ano, né? A gente já vinha conversando bastante com as pessoas sobre esse processo da participação das pessoas, então todas as pessoas já sentiam que não estavam conseguindo participar da operação da empresa como a gente queria que fosse. Então, esse processo de mudança, ele seria um processo natural, ele era um processo natural e que precisava acontecer para que a gente pudesse fazer com que as pessoas tivessem voz ativa dentro da empresa, né? Para que um operador de máquina pudesse sentar junto na sala com o diretor de uma outra unidade de negócio e pudesse falar sobre as preocupações dele e por que uma ideia daria certo ou não daria certo. Só que isso não estava acontecendo, então a gente precisava desmanchar essa hierarquia para que isso tivesse, né, para que as pessoas tivessem essa voz. Claro que tiveram algumas pessoas que não se adaptaram, né? Isso ao longo desse primeiro ano, tiveram pessoas que saíram, né? Saíram e está tudo certo, sem problemas nenhum. Tiveram pessoas que tiveram que ser saídas no final desse primeiro ano, né? Porque realmente não entenderam a situação e não queriam entender, na verdade, né? Mas foi assim, nada do outro mundo, não foi assim, 10% das pessoas. Não, foram algumas pessoas ali que não se adaptaram e que não conseguiram dar a volta, né? E como é que fica atualmente, Jorge, passados aí quase 15 anos do início dessa mudança, o conceito que a gente tanto vê em outras empresas e que eu entendo que de alguma forma está presente aí na Merkur, mas dentro de um formato, de uma abordagem diferente, o conceito de produtividade ou de accountability, por exemplo. Porque às vezes a ausência de hierarquia
ela pode dar espaço na ótica de algumas pessoas para, puxa, eu não estou sendo acompanhado, eu não vou ser medido pelos meus resultados, e a empresa precisa entregar resultados, precisa do seu desempenho. Como é que fica isso no dia a dia de vocês? A gente teve que fazer umas arrumações nessa casa, né? Com certeza, depois daquela segunda-feira fatídica que ninguém mais tem chefe, né? Uhum. Com certeza aconteceu muitas dessas coisas, né? E a gente foi ajeitando, a gente foi arrumando, foi trazendo consultorias, foi fazendo... foi trazendo as pessoas cada vez para mais perto, para que elas pudessem compreender o papel delas dentro da operação da empresa, né? O quanto era importante cada um cumprir o seu papel de fato para que a empresa pudesse ter sucesso, né? Porque tudo isso aí, eu digo desde 2008, eu digo a mesma coisa, né, gente? Nós precisamos fazer esse sistema dar certo, porque se a gente não fizer, se por acaso a Mercury quebrar nesses primeiros anos dessa coisa, todo mundo vai dizer que olha aí, ó, não dá certo, viu? Essa coisa não funciona, né? Eu sempre digo assim, precisa dar certo, já deu certo, na verdade, né? Porque a mudança já aconteceu, já fazem quase 15 anos. Então, assim, a mudança aconteceu, já deu certo. O que precisa agora é ficar dando esses contornos e arrumando essas questões que eventualmente não estão bem alinhadas, e isso é uma arrumação todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa. Ontem mesmo a gente estava num curso de liderança aqui, né? E as lideranças às vezes também ultrapassam a sua função, né? Então a gente tem que trazer, tem que estar sempre no dia a dia, é como uma empresa tradicional, normal, né? Você tem que estar todo dia aprendendo coisas novas, vem as tecnologias novas, você tem que estar atualizado, tem que estar dentro de tudo isso que está acontecendo, então tudo funciona como uma empresa normal, né?